A mãe da Márcia, né? Qual que é o nome dela? É Fia, né? Maria? Maria Auxiliadora também. Então depois nós estaremos orando por eles, tá, irmãos? Eu quero ministrar essa palavra. Eu sei que não vai dar tempo. Marco também, oração, Marco? Amém. Eu sei que não vai dar tempo de eu ministrar toda essa palavra que eu queria ministrar, mas eu vou tentar dar um resumo para a igreja. Pode tomar os assentos, igreja? Posso ficar sentado? O importante é você ficar com a Bíblia bem aberta aí, em nome de Jesus. 1 Coríntios, epístola, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Coríntios. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, e eu vou estar lendo alguns versículos aqui, em nome do Senhor Jesus, amém? E o versículo chave é o versículo 7 e o 8, e eu vou estar lendo todo o versículo aqui do capítulo 5, para que nós possamos entender a palavra de Deus, amém, irmãos? Posso ler? Amém? Essa semana vamos arrumar aqui o Data Show, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Está lá os andaime, nós vamos arrumar o Data Show, e o próximo culto já vai ter a Bíblia lá, para os irmãos poderem ler também. Isso vai ajudar, em nome de Jesus. Semana não arruma, não arruma, André? Não arruma, Igor? Essa semana? Em nome de Jesus. Está ligado então, hein? Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. No versículo 1 do capítulo 5 de 1 Coríntios, nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Coríntios, amém? Diz assim a palavra de Deus, e essa igreja, irmão, essa era uma igreja, tá? Não era para o ímpio não, é para a igreja, é para crente, essas cartas é para crente, tá? É para o ímpio, está lá fora, não é para o ímpio não, tá, irmãos? É para crente, e diz assim a palavra de Deus, geralmente se ouve que há entre vós, o que estava acontecendo dentro daquela igreja, tá, irmão? Fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse da mulher de seu pai. Estava tendo assim, ó, irmão, o filho estava deitando com a própria madrasta, estava tendo fornicação, enteado com a madrasta, certo? Estava tendo fornicação dentro da igreja, na vida desses dois, o enteado deitando, fornicando com a madrasta, dentro da igreja, e a igreja de Coríntios sabendo tudo isso, irmão, amém? Então o apóstolo Paulo escreveu essa igreja sobre essa questão. Pode ficar sossegado que eu não vou bater em ninguém não, tá, irmãos? Eu quero que vocês entendam essa palavra, amém? E diz assim, estais inchada, e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. A igreja estava tão inchada, sabe aquela igreja que tinha os 9 dons? Era a igreja de Coríntios, sabe aquela igreja que achava que, vamos colocar cheia, sabe? A igreja de Coríntios é a igreja top, é a igreja que está cheia, Deus está operando, mas a igreja estava tão inchada, irmãos, tão inchada, tão assim soberba, aleluia, que ela nem estava preocupada, não estava nem entristecido com o que estava acontecendo naquele lugar, não é, Augusto César? Aleluia, mas sempre tem alguém, né? E o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta, não querendo apontar, acusar ninguém, irmãos, ele estava instruindo aquela igreja, tá, irmãos? Eu não estou aqui apontando ninguém, eu estou instruindo a igreja, o que o apóstolo Paulo diz para aquela igreja, estais inchada e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então eles não estavam nem preocupados, nem tirou, nem colocou em disciplina, nem nada, a igreja estava tão achando que estava tão bombando, aleluia, que eles nem preocupou com o que estava acontecendo dentro da igreja, o pecado estava agindo dentro daquela igreja, irmão, aleluia, e ele diz assim, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás
para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, Paulo, ele falou, eu não estou presente com vocês, mas em espírito eu estou presente, e eu sei o que está acontecendo. Então, aleluia, eu quero escrever para vocês, que esse tal que comete isso, irmão, não é digno de ficar dentro da igreja. Se ele não se arrepender, ele não é digno de algum sucesso. E o apóstolo Paulo fala, entrega ele, joga ele para, olha para você ver, irmão, é forte, hein? Joga ele para fora da igreja, entrega ele para Satanás. Eu que estou falando, é a palavra de Deus, irmão. Para a destruição da sua carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Ó, joga ele para fora, deixa ele lá na mão do diabo, lá, quem sabe, ele vai cair em si, e vai se arrepender, e o espírito dele vai ser salvo. Ele não estava acusando, ele estava, joga para fora, quem sabe, a luta que ele vai passar lá fora, Satanás vai pisar nele, ele vai se arrepender daquilo que ele fez, e ele vai voltar a pedir perdão, e a igreja vai receber ele, e o espírito dele vai ser salvo. E foi o que aconteceu, irmão, lá em 2 Coríntios, ele voltou, a igreja recebeu ele de volta, porque ele se arrependeu, ele confessou o pecado dele, se arrependeu, e o Senhor trouxe, a igreja abriu os braços e recebeu aquele homem novamente, irmão, fez parte novamente do corpo de Cristo, irmão, aleluia. Então, o Paulo não acusou, Paulo não apontou, Paulo só falou, deixa ele para fora, deixa ele ir. Mas quem sabe lá fora o Satanás pisa nele bastante, e ele resolve voltar, pedir perdão, e nós que somos igreja, vamos abraçar ele. Ao contrário, né, irmão? A igreja, quando o cara cai lá fora, fica julgando, e quando volta a igreja, faz acepção de pessoa, né? Aleluia. Mas o apóstolo Paulo estava falando que não era isso que a igreja para fazer, mas não é isso que eu quero pregar, irmão. Aleluia. O que eu quero pregar é, o 6 fala assim, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Primeiro item que eu quero pregar nessa noite é sobre o fermento, e eu quero pregar sobre o sangue. Os irmãos, fica atento aí, irmão, e fala assim, ó, o fermento, nós sabemos que fermento é o que, irmão? É o pecado, certo? Não leveda a massa, não coloque fermento para que a massa não seja levedada, é o pecado, fermento representa pecado, amém? Guarda aí, fermento é pecado. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Agora eu quero entrar na mensagem. Sangue, fermento, asmo. Aleluia. Se você acompanhar comigo, eu vou tentar falar em rápidas palavras. Lá, Êxodo capítulo 12, aleluia, o Senhor pediu para que o povo de Israel fizesse o que no capítulo 12? Pediu, vou falar um resumo, ele pediu para que o povo foi levado cativo para o Egito, certo? Ficou 430 anos lá cativo no Egito, Deus levantou Moisés para tirar o povo de Israel do cativeiro do Egito, certo? Aleluia, chegando o momento, as pragas vieram, até que Faraó resolveu, não liberar o povo, mas na 10ª praga, aleluia, o Senhor fala assim para o povo de Israel, ó, avisa o meu povo, para preparar um cordeiro, aleluia, ele falou até o dia, o 14 dia do mês, prepara um cordeiro, aleluia, porque o espírito da morte vai passar pelo Egito, e vocês vão pegar o cordeiro, vocês vão molar esse cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, e vão passar nos umbrais das vossas portas, das vossas casas, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
Aleluia, porque à meia-noite o espírito da morte vai passar pelo Egito e vai matar todos os primogênitos. Ele vai entrar na casa daqueles que não têm o sangue do cordeiro nos umbrais. E isso significa, será a Páscoa, porque vocês vão pegar o cordeiro, vão reunir a família, e à meia-noite vocês vão comer esse cordeiro. Louvado seja esse Deus maravilhoso, porque o espírito da morte há de passar. E no dia seguinte, aleluia, vocês vão sair do cativeiro. Essa ordem, vou falar em poucas palavras para não ficar muito longa. Aleluia, essa ordem foi dada pelo Senhor a Moisés, e Moisés avisou o povo: o sangue que as portas, que os umbrais da casa tiver o sangue, o espírito da morte vai passar, irmão, e não vai entrar dentro daquela casa. Em todo o Egito, irmão, nos filhos de Israel, nos egípcios, aquele que não tiver o sangue, o espírito da morte vai passar. Mas aquele que tiver o sangue nos umbrais, o espírito da morte vai passar e não vai entrar dentro da casa. Como diz, não vai morrer ninguém. Aleluia. Sabe por que não vai morrer ninguém, irmão? Porque quando o espírito da morte passou lá, ele viu que já morreu alguém. O espírito da morte já tinha passado lá. Mas morreu o cordeiro, porque o sangue estava lá, tipificando que Jesus iria morrer por toda a humanidade. Uma única expiação, o sangue de Cristo foi passado sobre as nossas vidas. Então a morte não tem mais poder sobre nós. Essa morte que eu falo, irmão, é a morte eterna. Ela não tem poder. A morte física, nós vamos morrer, porque a lei é o quê? Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Aleluia. Mas a morte que fala aqui é a vida, é a morte eterna, irmão. Uns vão ter a condenação eterna, porque não tem o sangue do cordeiro na vida dele, e aqueles que têm o sangue do cordeiro na vida dele, esses não passarão pela morte, mas terão vida e vida eterna em Cristo Jesus. E essa foi uma lei de Deus para o povo. Ó, negócio seguinte, depois que vocês saírem daqui, vai começar uma nova vida, um novo ciclo para o povo de Israel. Aleluia. Então agora, a partir de hoje, o povo de Israel começou a ter dois calendários, Augusto César. O calendário normal, né, que era para fazer os seus comércios, as transações com outros povos, e o calendário lunar e solar, que é os calendários das 7 festas. Deus instituiu 7 festas para o povo de Israel. Eu vou chegar lá, irmão. O sangue. E nas 7 festas, irmãos, e Deus diz assim mais, André, ó, vocês vão comer o cordeiro, e depois que vocês comeram o cordeiro, presta atenção, igreja, depois que vocês comeram o cordeiro, 7 dias vocês vão comer o pão asmo. O que era o pão asmo, Augusto César? O pão asmo era o pão sem fermento. O que significa o fermento, que o apóstolo Paulo falou aqui em 1 Coríntios? Significa o pecado. Ó, depois de vocês, o sangue que reconciliou você, o sangue que tirou você da condenação do inferno, o sangue, aleluia, que justificou você, a vida eterna você vai receber. Agora, vocês vão ter que ficar... Vocês não vão comer por 7 dias o pão com fermento, que representa pecado, aleluia. E eu quero levar essa palavra para a minha vida, para a tua vida hoje, irmão. Eu e você confessamos Jesus, houve reconciliação, nós não somos mais condenados para o inferno, porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Como diz aqui, né? Não há condenação mais para nós que estamos em Cristo Jesus, irmão. Porque o sangue que Jesus verteu naquela cruz, aleluia, Ele pagou todos os nossos pecados, aleluia. E a partir daquele momento que você aceita Jesus, a Bíblia diz que eu e você somos uma nova criatura. Nós vivemos 2 vidas, 2 tempos. O tempo biológico é que nós temos, eu tenho 54 anos, um tem 33, né? É o ano biológico nosso nascimento.
Faz 54 anos que nós nascemos. E tem o nosso tempo, aleluia, o nosso tempo com Deus. Eu batizei foi 26, eu casei 27, 28 de junho. Então eu faço dia 28 de junho, quem é bom de conta, de 28 de junho até agora, 2025, quantos anos que é aí? 17 anos? 18 anos, isso? 18 anos, 17 anos eu sou casado com mais 2, 19 anos que eu nasci de novo, que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia. O velho homem foi lançado no mar de esquecimento, Augusto César, e tudo se fez novo na minha vida. Hoje eu tenho 19 anos na presença com Deus, irmão. Quantos anos você tem na presença com Deus? Talvez você aceitou Jesus há 10 anos, você tem 10 anos, que você é uma nova criatura em Cristo. Então, irmão, quando você aceita Jesus, o sangue foi passado sobre a sua vida, a morte não tem mais poder sobre você, aleluia. Agora, irmão, como o povo de Israel, que tinha as festas, 7 festas, a festa da Páscoa, após a Páscoa, aleluia, 7 dias que o povo não comia pão com fermento, porque o Senhor tinha dado uma ordem. O fermento, irmão, representa o pecado, e aquele povo não comia o pão com fermento, eles nem punham a mão em pão com fermentos, irmãos, ficavam 7 dias, tirava tudo que tinha fermento dentro da casa deles. E nós, irmãos, trazendo para o dia de hoje, o fermento é o pecado, né? Então a partir do momento que você aceitou Jesus, aleluia, o sangue foi aspergido, aleluia, em teu favor, você foi justificado. Agora a partir desse momento, irmão, você não participa mais do pão com fermento. Você não participa mais dos pecados. Aleluia. O fermento, irmão, significa pecado. Os 7 dias que o povo lá, irmão, aleluia, não poderia comer pão com fermento, porque ele ia dar massa, e estragar massa. E se você, irmão, é uma nova criatura em Cristo, a partir desse momento, irmão, você não pode mais comer fermento, colocar o fermento, você não pode mais andar no pecado, na concupiscência, irmãos, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia. O sangue, irmão, o sangue, nós somos livres pelo sangue, aleluia. Agora não temos, aleluia, não devemos viver em santidade, livre pelo sangue, agora devemos viver em santidade, sem fermento, irmão, porque quando você anda em santidade sem fermento, você tem direito de uma herança, você tem direito de uma recompensa, aleluia. O fermento, você viver sem fermento, irmão, é você viver uma santidade, é caminhar na santidade de Deus, para que você venha receber a herança que o Senhor tem preparado para você, para que você venha receber a recompensa, para você receber as bênçãos do Senhor que vem sobre a sua vida, porque tem bênçãos que você vai receber agora, mas se você tiver ainda, irmão, fermento na sua vida, na sua casa, não tem como você receber a herança, as bênçãos do Senhor. Aleluia, aleluia. A gente fala, Senhor, pastor, eu estou salvo. Sim, irmão, a salvação eterna, ela não tem nada a ver com a nossa conduta diante de Deus, irmão, com a nossa santidade diante de Deus. A salvação, irmão, aleluia, é algo, o sangue representa, o sangue é a salvação, você foi salvo, o sangue te purificou, o sangue, aleluia, te libertou, o sangue, aleluia, te justificou, irmão. Agora, a santidade é as nossas condutas diante de Deus, é a nossa comunhão com o Senhor. O fermento representa o pecado, e se sua casa estiver sem fermento, é sinal que você está andando em comunhão, em santidade com Deus.
aleluia, a sua conduta, irmão, não pode ser a conduta daquele velho homem, porque aquele velho homem morreu, irmãos, e nós somos uma nova criatura na presença desse Deus maravilhoso, aleluias. É muito profunda essa mensagem, eu queria aprofundar mais com vocês, mas Deus vai me dar essa oportunidade para aprofundar mais. O sangue foi passado na porta, pois agora o fermento tem que ser lançado fora da sua casa. Deus falou para eles assim, ó, o sangue vai passar, depois de vocês comer o cordeiro, vocês têm que comer o pão asmo, sem fermento, o fermento tem que sair da sua casa. Assim somos nós, irmão, quando aceitamos Jesus, o sangue nos purificou do pecado. Agora, irmão, as nossas condutas, o fermento tem que sair da nossa casa. O pecado, a malícia, a fornicação, aquilo que é pecado tem que sair de nós. Aqueles pecados conscientes, sabe? Tem um pecado inconsciente, tem um pecado consciente que se torna iniquidade. Esse tem que sair da nossa vida. É o fermento, irmão, que vai levedar a massa. É o velho fermento. Aleluia, que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Coríntios, ó, vocês têm que se livrar desse velho fermento, para que a massa não venha estragar. Vamos falar assim, irmão? Aleluia. O sangue significa que alguém já morreu por nós. É interessante, né, quando eu estava lendo, e fala assim, o sangue significa que alguém já morreu por nós. Por isso que a morte passou ali, Augusto César, e ela só passou porque ela viu o sangue, significa que alguém já tinha morrido naquele lugar. Por isso que ela não podia voltar ali, Nelise, porque ela já tinha alguém morrido, aleluia, naquele lugar. Assim é na minha vida, irmão, a morte ela não tem poder sobre nós, porque já teve alguém que morreu por mim e por você, verteu o sangue na cruz por mim e por você, e esse homem é Jesus, irmão. Por isso que a Bíblia diz, não há condenação para você que está em Cristo Jesus, porque Jesus já verteu o sangue, Ele pagou o preço, a moeda, aleluia, Ele se fez o que? Substituiu, aleluia, nós daquela cruz, Ele se colocou naquela cruz, pelo meu e pelos teus pecados, irmão. Então não há condenação para você, mas é necessário, irmão, você agora ter uma vida em Cristo, tirar o fermento, para que você possa entrar no reino, para que você possa herdar a herança, para que a sua vida venha a ser uma vida de prosperidade, para a sua vida ser uma vida de abundância em Cristo, irmão. Você tem que tirar o fermento da tua vida, da tua casa. A tua casa é eu e você. A Bíblia diz que nós somos morada do Altíssimo, somos o templo do Espírito, somos morada, a casa de Deus. Então nós temos que tirar esse fermento, irmão, aleluia, nas nossas vidas, irmão. Não é o fermento do adultério somente, não é o fermento da idolatria, mas é o fermento da língua fofoqueira, é o fermento da inveja, irmão, aleluia, é o fermento da dissensão, da emulação, é o fermento da divisão. Nós temos que tirar isso da nossa vida, esse fermento, porque o fermento vai envelhecer, vai estragar a massa. O pecado vai te estragar, irmão. O pecado vai levar você, irmão, para uma disciplina, aleluia. O pecado não vai tirar você da vida, mas vai levar você a sofrer uma disciplina, irmão, que a Bíblia diz que haverá pranto e ranger de dentes. É o dano da segunda morte. Você não vai sair dali enquanto você não pagar o último tostão dos seus erros, dos seus pecados. Isso é para quem deixar o fermento, irmão. Por isso que eu falei, foi sexta-feira, né? Que tem crente dentro da igreja, aleluia, que está em Cristo Jesus, vai morar no céu não, vai estar salvo, mas ainda precisa ser livre. Se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sereis livres. A você, as suas condutas com Deus, irmão, vai mostrar se realmente você está livre, está liberto. A sua comunhão com Ele, as suas condutas no dia a dia, vai mostrar se você realmente, aleluia, tirou todo o fermento de dentro da tua casa. Aleluias. Oh, maravilhoso é o Senhor, meu Deus. Irmãos, eu tenho tanta coisa que eu marquei, porque eu estou meio velho, né? Estou esquecendo às vezes as coisas, e eu marquei, irmão. Aleluias. Aleluia.
Colocar o sangue sobre a casa refere-se à justificação. Lançar fora o fermento refere-se à santificação. Aleluia. Sangue significa, o sangue é a obra de Cristo para nós, irmão. O sangue, aleluia, é a obra de Cristo para nós. A obra de Cristo por nós. O sangue é a obra, não é a sua obra. Você não é salvo pelas obras. O sangue é a obra de Cristo por nós. Lançar fora o fermento significa a obra do Espírito Santo em nós. Para você ser salvo, irmão, não é pelas suas obras, é a obra de Cristo, através do sangue. Agora, para você reinar, para você avançar, aí é a obra do Espírito dentro de você, dentro de mim. É você deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, na tua vida. E para que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na tua vida, é necessário eu e você deixarmos Ele trabalhar. É deixar Ele nos santificar. Tirar o fermento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Tem crente que conhece a verdade, é batizado nas águas, mas ainda não deixou o fermento. Está com o fermento dentro de casa, irmão. E o fermento dentro de casa vai levedar a massa, irmão. Vai apodrecer a massa, irmão. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Que o sangue é a justificação. E o fermento é a nossa conduta e comunhão com Deus. Como tem sido a minha conduta e a sua conduta com Deus? Como tem sido a minha comunhão e a sua comunhão com Deus? Verdadeiramente, irmão, você é livre? Verdadeiramente o fermento está dentro da sua casa? Sabe o povo de Israel, irmão? Eles não entraram na terra prometida, por quê, irmão? Porque eles esqueceram de tirar o fermento. O povo não tirou o fermento? Não, o povo era murmurador, o povo era contendeiro com Deus, o povo era rebelde no deserto, e o povo entrou na terra prometida, na herança? Não, mas eles não perderam a vida eterna, porque o sangue purifica eles dos pecados, mas eles não entrou na terra prometida, irmão, que manava leite e mel. Ele não usufruiu da herança que Deus tinha para aquele povo. Só entrou alguns que tirou o fermento, que não murmurou no meio do deserto, que não criticou. Melhor nós tivesse lá no Egito, lá tinha o que comer, tinha água para beber. Moisés tirou nós de lá do Egito para nós morrer aqui, nem sepulcro aqui nós tínhamos, lá nós tínhamos sepulcro. É o povo murmurador, irmão. É o povo que estava no deserto, mas não tirou o fermento, continuou com o fermento. É o crente murmurador, é o crente que só critica, é o crente, né, aleluia, que só fala mal, é o crente que falou assim, vamos tirar Moisés daí, Arão, Moisés morreu, ele não vai voltar não, vamos levantar um Deus para nós aí, vamos pegar aí os utensílios, ouro, vamos fazer um bezerro de ouro aí. É o crente, irmão, que está com fermento ainda, irmão, aleluia. E esse crente não entrou na terra prometida. É muitos crentes que ainda estão assim, Wagner, estão dentro da igreja, mas são idólatras, são dentro da igreja, aleluia, são contendeiros, estão dentro da igreja e ainda são mentirosos. Está cheio de crente, cheio de fermento dentro da casa. Aleluia. Mas, irmão, deixa o Espírito Santo tirar esse fermento. Depende de você, irmão. A sua conduta. As pessoas olhar para você e ver Cristo na tua vida. É a sua conduta. É a sua comunhão com Deus. Aleluia. Louvado seja esse Deus maravilhoso. É necessário, irmão, nós tirarmos esse fermento para que a massa não venha levedar. Então essas festas, irmãos, tem 7 festas. As 7 festas são 7 dispensações, tá, irmãos? A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, e vem indo as festas, são 7 festas. A última festa é a festa do tabernáculo, onde no milênio nós vamos tabernacular com o Senhor,
que Ele é o sumo sacerdote, nós vamos tabernacular com Ele, lá no milênio. Então, irmãos, a festa da Páscoa acaba, aleluia, e começa a festa 7 dias do pão asmo, pão sem fermento. Eles não podiam comer o pão com fermento, porque o fermento levedava a massa. Ô irmão, você aceitou Jesus, agora você não pode continuar comendo pão com fermento. A sua vida não pode ser mais o fermento. O fermento tem que sair fora da sua vida, irmão. O fermento tem que ser tirado da sua vida. Senão você não receberá lá na frente a herança que Deus tem. Aquilo que Deus prometeu. Que eu canso de falar, irmãos. Nós reinaremos com Ele no ano milenar. Nós seremos transformados como Ele é glorificado, nós seremos. Mas se tiver fermento, nós não vamos passar por isso. Nós vamos ser disciplinados. Nós vamos ser tratados, irmão. E quando nós caímos na mão do Senhor, a Bíblia diz, irmão, aleluia, o dano da segunda morte. Você já imaginou o que é o dano da morte, irmão? A dor da morte, você já imaginou? E é isso que nós vamos passar, se o fermento continuar na sua vida, na minha vida. Até você ser tratado, irmão. Aleluia. Mas se você tirar o fermento, se você negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir o Jesus, se você perder a sua vida aqui, por amor a Ele, você vai receber lá. Mas se você quer ganhar a sua vida aqui, você vai perder lá. Eu não quero pregar aqui de salvação, irmão, porque a salvação vem de Cristo, a obra de Cristo na cruz, irmão. A obra lá, a obra vicária de Cristo na cruz, lá quando o sangue dele foi vertido, a moeda para pagar a sua vida, foi o sangue. Jesus pagou já por você, irmão, e você já foi justificado. Agora você precisa ser transformado. Está cheio de crente dentro da igreja que não é transformado. Como eu sei que eu não sou transformado? Eu não preciso falar, né, irmão? Você sabe por que você ainda não é transformado. Porque aí a gente anda conforme o mundo anda. As pessoas olham para nós, não vê mais Cristo, irmão. Vê nós igual ao mundo. Porque nós não fomos transformados. Nós estamos em Cristo, mas não fomos transformados. E nós precisamos ser transformados, irmãos. Para você receber, precisa ter transformação na sua vida. Para você herdar, para você receber recompensa, você precisa ser transformado. Para as bênçãos virem sobre você, é necessário, Juliano, nós sermos transformados. Não tem que ter fermento na minha vida, na tua vida, irmão. Aleluia. Eu tenho aprendido muito com Deus nesses últimos dias, Augusto César. Não adianta eu estar dentro da igreja pregando, adorando, louvando, mas se não houver transformação na minha vida, meu irmão. As pessoas veem Cristo em mim, Cristo forjado em mim, mesmo que eu ainda esteja nesse corpo corruptível, cheio de pecado, natureza pecaminosa, mas eu andando de fé em fé, em glória, aleluia, sendo santificado, irmão, sendo santificado. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Se nós não vivermos uma vida transformada em Cristo, irmão, nós não vamos ver a Deus, nós não vamos participar do reino, nós não iremos reinar, nós vamos sentar à direita de Jesus, irmão, naquele dia, lá no ano milenar, irmão, nós nem vamos entrar, irmão, nós vamos ficar de fora, 1000 anos de fora, dentro de um cárcere, dentro aleluia, da hiena de fogo, ali sendo tratado, irmão, onde o bicho não morre, o fogo não apaga, aleluia. Eu já falei sobre a hiena aqui para os irmãos, né? Lá em Israel, a hiena era um lugar que era um lixão, e ali, aleluia, os cadáveres que eram mortos, apedrejados, essas coisas eram lançados lá nesse lixão, e lá era queimado, lá havia fogo, havia bicho, e o corpo da pessoa era totalmente destruída, por bichos ou pelo fogo que nunca se apagava. E é assim, irmão, se nós não deixarmos nossa vida ser transformada, aleluia, eu não quero que você só tenha a vida eterna,
Mas eu quero que aquele grande dia, quando nós chegarmos diante do tribunal, o Senhor falar: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, entra, entra, entra. Eu dei 5 talentos para você, você granjeou mais 5. Entra no gozo eterno. Você granjeou, eu dei 5 talentos, você granjeou mais 2. Entra. Aquele que granjeou 1 talento, aquele que tinha 1 talento, ele enterrou e falou: ó, sai fora. Eu vou tirar de você e vou dar para aquele que tem mais. E você vai ser lançado nas trevas exteriores. Ali ia virar pranto e ranger de dente. Você não vai entrar. Por quê, irmão? Porque aquele que tinha 1 talento, o talento ele não enterrou não. Sabe o que é o talento que eu entendo? Que ele deixou de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele fez de qualquer jeito. Ele fez para o prazer dele, para o ego dele. Sabe? Aqueles que pregam, falam: eu sou o cara. Sabe aquele que prega e vê a irmã louvando: eu louvo melhor. Sabe aquele que quando vem na minha mão acontece, o negócio aparece, o negócio acontece. Esses, irmãos, ele fez para o próprio prazer dele, e ele já recebeu o galardão aqui na terra. Por isso que o talento dele, aleluia, o Senhor tirou e deu para outro que tinha mais, porque ele até fez a obra, irmão, mas fez a obra de qualquer jeito. Não fez a obra que Deus deu para ele, mas ele fez de qualquer jeito. Expulsou demônios, sim. Pregou, sim. O Senhor fala: aparta de mim, maldito, que eu não vos conheço. Oh Senhor, expulsei demônio, eu curei enfermo, eu preguei lá no estádio, mais de 1000 pessoas aceitaram Jesus. O Senhor fala assim: ó, a parte de mim que eu não te conheço. Pensa bem, irmão, quando você chegar diante do Senhor Jesus, o Senhor fala assim: ó, eu não te conheço, porque as suas obras foram infrutíferas, você fez para você, para se aparecer, você não fez para mim, você fez para receber a glória do homem. Abraão, né? Uns falam que Abraão recebeu a glória do homem, ele recebeu a glória de Deus, porque ele imputou, ele se humilhou, ele confessou, ele creu no Senhor. Então ele não foi salvo pelas obras que ele fez, não, irmão. Ele foi salvo porque ele creu em Deus. E é assim que temos que ser, irmão. Fazer a obra por Deus, não por nós, porque naquele dia você pode ter expulsado 1000 demônios, legiões de demônios, mas você fez para você, não fez para Deus. Você fez para se aparecer, não para o Senhor. Não para que o nome dele seja glorificado, mas para que o teu nome seja glorificado diante dos homens. Então isso foram obras infrutíferas. E Deus vai falar: aparta de mim, maldito. Aleluia. Mas nessa noite, irmão, tira o fermento. Lê mais essa palavra sobre fermento, irmão. Tem uma coisa muito mais profunda aqui, mas não dá tempo. Mas leia, medita nessa palavra. Deixa o Espírito Santo falar mais no teu coração, irmãos. Aleluia, você vai ver os mistérios que Deus tem na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, tira o fermento da sua casa. Está o fermento escondidinho lá, irmão? Tira o fermento. O povo judeu, se deixasse um pedacinho de pão lá neles, com fermento, eles nem punham a mão naquele pão. Se eles esquecessem, eles iam com um pedacinho de madeira e tiravam aquele fermento, aquele pão lá, o pão murcho lá, que ficou, né, com fermento, e eles botavam no fogo para queimar. Agora está cheio de crente com fermento dentro da sua casa. É necessário tirar o fermento, igreja.